Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Você precisa construir novamente. Bem, a gente trabalhou no domingo a leitura, a questão da personalidade. A gente fez a definição, né, de como chegamos a entender a personalidade de Deus, né? O ser pessoal, as características pessoais dele, que revela, né, quem ele é, né, sua essência. Porém, fazer um caminho um pouquinho diferente, ver se os irmãos entendem como que a gente se chega, ou o meio, né, a maneira que a gente usa a ideia da personalidade de Deus, como que a gente chega a ela, né? E a gente trabalhou a ideia, né, de um ser pessoal, né, que tem intelecto, sensibilidade e vontade. São características de uma pessoa. A gente explicou, inclusive, que não é necessariamente para ser uma pessoa ter um corpo físico, né, mas que pensa, que sente, tem emoções, que tem vontade livre, né, no caso de Deus, principalmente. São características que mostram uma personalidade de um ser. A gente fez essa definição assim. Porém, não sei se os irmãos entenderam o caminho construído, que a gente construiu, e a gente queria fazer um caminhozinho um pouco diferente, para os irmãos entenderem por que a gente, o escritor usa essa maneira. Vamos pegar o texto aí de Gênesis 1, 27, 1, 26 e 27. Então está baseado a nossa leitura nesses dois textos. O 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então, baseado... deixa eu pegar um pouco diferente. Baseado nessa imagem e semelhança de Deus, nessa imagem e semelhança desse Deus Criador, né, que criou o homem à sua imagem e semelhança, nós vamos ter o homem criado, né, em conformidade com o ser de Deus, né, a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus é da onde nós vamos explicar um pouquinho por que a gente conceitua aqui. Primeira coisa, quando a gente lê o texto assim mais simples, quando nós entendemos imagem e semelhança de Deus, nós relacionamos... Deixa eu escrever que vai ficar melhor, que vai ficar mais cheio. Nós vamos relacionar essa imagem e semelhança, essa imagem, nós vamos relacionar primeiro a questão moral, a associação mais fácil que nós fazemos, né? E a natural. Está relacionado a esses dois textos, a imagem e semelhança aí do Gênesis, né? O homem criado em imagem e semelhança de Deus. Moral, porque fomos criados moralmente, com características que Deus tem, né? Essa ideia, né, do certo e errado, né? De entender quem é Deus, de entender a questão, os seus atributos ser comunicáveis, né? Seus atributos comunicáveis comunicados a nós. Então nós fomos em Cristo restaurados, né? De volta a essa imagem e semelhança, a ideia do fruto do Espírito, o Gálatas, o novo homem que se renova a cada dia, a plenitude do conhecimento de Deus. Então, a primeira ideia que a gente tem do texto, quando a gente lê, é o que a gente muito aplica, né, em conceito de mensagem para a igreja, a imagem moral resgatada em Cristo.
Porém, essa imagem e semelhança de Deus, ela não é só essa moral, ela também reflete essa imagem e semelhança natural, que é as características que o ser humano tem, criada a imagem e semelhança de Deus, não só, né, a ideia do moral, mas essa ideia dele ser um ser, né, que tem sentimento, ser um ser pensante, e ter vontade própria, né, ter vontade. Então somos criados com essas características, não só a imagem e semelhança, ela não é a ideia só moral, mas a ideia que Deus transmite ao ser humano as características da sua própria pessoa. Então o homem ele foi criado diferente de toda a criação, imagem e semelhança de Deus, tanto no aspecto moral, mas também com o aspecto natural, tendo vontade, tendo sentimento, tendo a capacidade de sentir, né? A capacidade de pensar, e aí pensamento que a gente trabalhou, né? Não só pensar, mas ter consciência, mas ter a ideia da autoconsciência, da sua autoexistência, que tem consciência da sua própria existência e de outros seres, né? E da vontade, né? O homem tem vontade própria, né? Com a queda, tanto a imagem moral de Deus, né? Semelhança moral de Deus em nós como a natural, ela sofreu prejuízo, porém isso não perdeu, né? Isso não se perdeu, o homem continua tendo, né? É claro, distorcido pelo pecado, mas continua tendo refletir essa imagem e semelhança de Deus. E é baseado nessas evidências de Deus deixado, né, em nós, ser humano, que a gente trabalha a ideia que Deus deixou imprimido na sua criação, refletindo a sua própria natureza, do seu próprio ser. Então somos imagem e semelhança de Deus, não só moral, mas somos imagem e semelhança de Deus também na maneira que somos, né? Por isso não somos como os animais, tá? Por isso a diferença da criação, a coroa da criação. No Gênesis você vai ver que a Bíblia diz que Deus pegou o homem, levou ele para o jardim do Éden, ele colocou o nome em todos os animais, mas não se achava uma mulher que tivesse altura, uma juntura que tivesse igual ao homem. Por quê? Não estava à altura porque Adão era acima de toda a criação, né? Do ser pensante, um ser com inteligência, com sentimento, e que isso não acontece na criação, né? Um animal, por exemplo, até expressa algum sentimento, mas ele não tem alguma emoção, alguma maneira de se expressar, mas ele não tem consciência disso, ele não consegue, né, raciocinar tudo isso, né? O ser humano consegue fazer tudo isso de maneira que isso reflete essa imagem de Deus, que Deus criou o homem. Então aqui você vai entender que a ideia da personalidade de Deus criar o homem com essas características, e aí você vai vir com a última palavra que não podemos esquecer, certo? Que é comunhão. Esse é o objetivo de Deus desde o princípio, tá? Criar o ser humano para desfrutar de comunhão plena com Ele. Esse homem que desfruta de Deus de comunhão plena, ele só poderia desfrutar da comunhão plena se ele tivesse características, né, semelhantes às que Deus tem, para que esse relacionamento pudesse acontecer. E a queda do jardim do Éden, né, ela interfere nessa comunhão do homem com Deus, e Cristo vem para restaurar essa comunhão que nós perdemos com Deus, né? E essa comunhão, ela tanto é questão moral, como nessa daqui também, sabe? Deus vem mudar não só, né, a questão do caráter, mas a questão do pensamento, né, da vontade, toda essa ideia as próprias emoções nossas na pessoa de Cristo, elas devem ser, né, controladas na ideia de sentir, por ter consciência do que está se fazendo, não agir, né, de maneira desordenada. Então essa imagem e semelhança de Deus no homem, ela entende dessa característica que Deus deixou na criação, e é essa que o escritor trabalha. Há outras maneiras de identificar a personalidade de Deus, né, mas essa é assim bem interessante, acho que mais nós conseguimos entender. E as outras, todas as outras que nós vamos ver, algumas maneiras de se conseguir
a entender a personalidade de Deus, elas estão baseadas nessas três palavras, certo? Um ser que pensa, tem sentimento e que tem vontade. A gente explicou isso, tá? Só estou mostrando um caminho diferente para que a gente entenda por que usamos essas palavras, certo? Através da ideia que Deus fomos criados à imagem e semelhança e refletimos isso, e essa imagem e semelhança reflete esse Deus pessoal que criou o homem para poder se comunicar com Ele, para poder ter comunhão com Ele. Então tudo isso, a ideia do pecado, da queda, ela vai danificar todas essas coisas, da comunhão com Deus, fazer separação entre Deus e o homem, mas ele não perde essas características, ele perde a comunhão, né? É danificada porque ele age agora influenciado pelo pecado, e Cristo vem restaurar todas essas coisas, né? Então isso é importante a gente entender que desde o princípio o objetivo de Deus é ter comunhão com a sua criação, né? Então, baseado nessa imagem e semelhança de Deus, a gente trabalhou aí na nossa lição, a gente trabalhou o tópico 1, né, que foi a ideia do Deus que pensa. A gente não vai trabalhar ele de novo, eu vou só fazer uma resumidazinha aí no texto, né, para nós entender um pouquinho essas distorções aí da personalidade de Deus, tá? Então, esse Deus que criou nós à imagem e semelhança, esse homem agora caído, então toda a filosofia, a religião que vai se caracterizar esse Deus pessoal, né, está influenciada por essa ideia da queda, tá? Então nós vamos ter a ideia do Deus, né, de ser um ser pensante, né, que é o nosso primeiro tópico aí, né, um Deus que pensa. Nós vamos pegar dois textos só para a gente reforçar aquilo que a gente falou, tá bom? Esses dois textos que a gente vai pregar vai ser 1 Samuel 16:7, que inclusive está na nossa lição, e o de 1 Reis 8:39. Primeira Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui eu estou fazendo já certo? Um checkmate no texto, a ideia do pensamento, certo? Que é a ideia do coração aí, que nós entendemos que é o lugar, né, que nem nós mesmos conhecemos, mas que a Bíblia diz que Deus, né, não só pensa, conhece a vontade, mas sabe de todas as coisas, um ser pensante, mas que inclusive sabe até ver o homem, inclusive o que está dentro do seu próprio coração, tá? Esse Deus que tem essa capacidade, né, de não só de ter informação, mas de saber todas as coisas, né, inclusive dentro do ser humano, que está nos seus pensamentos, na intenção do seu próprio coração. Deus tem esse pensamento, né? A ideia desse ser pensante que revela a característica de uma pessoa, certo? Não sabe só o que ele fez, né, o que ele criou, mas sabe inclusive o que nós somos e o que nós pensamos, a ideia do profundo do nosso coração. A Bíblia mostra que para Deus tudo isso está aberto, está revelado, e não dá para se esconder diante dele. Essa queda que o homem teve do pecado é exatamente onde as distorções elas começam a acontecer, tá? Esse ser que foi criado em imagem e semelhança de Deus e que foi criado para se relacionar com Deus, a queda, a primeira coisa que ele faz é se esconder. A primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Mas como? Se Deus conhece todas as coisas, nada pode ser oculto ao seu conhecimento, tudo está diante de ti, mas o homem caído agora esconde
de Deus, e por isso Deus vai falar: não, cadê você? Quando eu vi, eu me escondi. Essa é uma das distorções da imagem e semelhança de Deus, para a gente não falar de tanta coisa assim, não que não é importante que eu falo, certo? Mas assim, às vezes não é tão a realidade dos irmãos da igreja nesse sentido. A gente fala, panteísmo, não crê em Deus, tal, mas a gente, de alguma maneira, na prática, a gente traz esses conceitos. Então, esse ser que se esconde longe de Deus no seu coração, ele começa a ocultar, inclusive, a agir como se Deus, como se ele pudesse esconder aquilo que Deus realmente, entender que esse Deus, que é um ser que sabe todas as coisas, que pensa, que age, e a gente aí distorce tudo isso. O outro texto é 1 Reis 8:39. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e faz, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires no seu coração. Vir no coração de todos os filhos dos homens. Então, Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens. Tem essa ideia, essa capacidade de conhecer tudo. Então, é claro, a gente está falando do pensamento, da personalidade de Deus, esse ser que sabe todas as coisas, e que fomos criados também, não conhecendo o coração dos outros, mas tendo a capacidade de pensar, para que pudesse também nos relacionar com Ele. A queda, como trouxe a corrupção, o homem agora começa a tentar esconder no seu pecado que Deus, porque de alguma maneira ele possa ocultar isso diante de Deus. Nós vamos ver os textos bíblicos muito sobre isso, a gente consegue entender, o homem sempre procurando ocultar de Deus o seu pecado, agir diante de Deus como se Deus não soubesse o que ele fez. E o texto aqui está se relacionando ao de Reis, à oração, ao templo, à súplica, e é o que Israel mais peca diante de Deus. Em primeiro é aqui, quando eles começam chegar diante de Deus, com palavras, como diz o texto de 1 Samuel 2, de Ana, com palavras bonitas, com palavras eloquentes, com a maneira de tentar disfarçar o que está dentro do seu próprio coração, como se Deus não soubesse, como se Deus não conhecesse. Então aqui nós às vezes agimos com Deus de maneira como se Ele não tivesse, como se Ele não fosse um ser pensante, como se Ele não tivesse entendimento das coisas, como se Ele não soubesse as coisas. A gente age como se Ele fosse um ser que não sabe de nada. A gente oculta nossos erros, como se Deus não tivesse conhecimento de tudo isso. Então a gente tem aí entender que esse Deus que conhece todas as coisas, conhece inclusive, que pensa, que sabe, que característica da sua própria natureza. Ele é um ser que conhece todo o seu povo, inclusive o pensamento e o coração de todos os homens. Nada pode ser escondido diante do seu conhecimento. Tudo Ele conhece e tudo Ele sabe. E não é o fato de Deus conhecer as falhas, o pecado de alguém, que vai impedir a ideia do retorno da comunhão, que acho que é o medo que a gente cria. Se Deus conhecesse, ou se Deus souber o meu pecado, Ele não vai mais querer ter comunhão comigo. Mas você esquece que Ele já sabe disso. A perda da comunhão é exatamente em que nós chamamos, que aparece muito no Novo Testamento, que é a hipocrisia. Eu tenho, vivo totalmente errado, mas aparento uma maneira como se eu tivesse certo, e a gente queremos fazer isso diante da pessoa de Deus. Esse ser pessoal, certo? Que se comunica com o ser humano, tem todas essas características pensantes, mas que sabe de todas as coisas. A gente às vezes parte por esse caminho perigoso. Então é o primeiro canto que a gente
erra muito, né, nesse ser pensante. Tá bom? A gente trabalhou os textos já aí, do tópico 1, e a gente vai agora para o segundo tópico, né, que é esse Deus que sente, né, que tem sentimento, que expressa emoções. Também é outro lugar difícil, né? Acho que esse é onde, de todos eles, entre pensamento, vontade e sentimento, o sentimento é onde nós mais pecamos diante de Deus, né? É onde mais nós extrapolamos os limites de todos os extremos, né? Então, primeiro, Deus tem sentimentos, características de sentimentos que nós temos, né? Vamos ler um texto. Eu quero usar exatamente o texto da pessoa do Espírito Santo, Efésios 4:30. Por que eu quero usar o texto de Efésios 4:30? Né? Porque na questão da personalidade, né, que Deus é um ser, uma pessoa, o mais atacado aí é a pessoa do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo, por exemplo, ele tem sentimento, e o seu sentimento tem tristeza. Então a gente tem se entristece, por que tristeza? Então a gente tem toda essa característica, né, desse ser divino, né, que tem sentimentos. Efésios 4:30 é um texto bom, porque a gente aproveita e faz uma apologética nesse sentido ao pensamento do testemunho de Jeová, né, que diz que o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa, mas uma pessoa não pode ter sentimento de tristeza, alegria, certo? Esses sentimentos que só expressar emoções, né, que só um ser, uma pessoa consegue fazer isso, expressar emoções. A energia não pode se entristecer. Você não pode, como a Bíblia diz, que a ideia até da blasfêmia do Espírito Santo, né, você não pode blasfemar contra uma força, né, só contra uma pessoa nesse sentido. Tá bom? Então, ele se ira, né, e aí você tem toda a Trindade, um texto para isso. Pegando o texto de Efésios 4:30, porque a gente aproveita e combate essa ideia do Espírito Santo ser uma força ativa de Deus, dele não ser Deus, né, de não ser uma das pessoas da Trindade, né, ou não existir Trindade, já se ele não sendo uma pessoa, não é Trindade, né, mas ele é uma pessoa com vontade, com sentimento, né, ser pensante que tem vontade, sentimento, emoções. E nós, como esse ser que tem sentimentos, uma das coisas interessantes, né, é que ainda vou usar o texto do Espírito Santo, que é a capacidade de amar. Romanos 15:30. Como falei, certo? Estou usando os textos a respeito da pessoa do Espírito Santo, porque da pessoa de Cristo, a gente já estudou inclusive na Cristologia, e não há tanto erro nisso, né? Tantas pessoas que tropeçam tanto na pessoa de Cristo, né? Nem na pessoa do Pai, mas do Espírito Santo. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Que Espírito é esse? Maiúsculo aí? Espírito Santo. Capacidade de amar. Aí vai lá, a pessoa do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu amei a voz, estando no mundo, a pessoa de Cristo, certo? Mas eu estou usando a pessoa do Espírito Santo exatamente para destacar essa ideia que o Espírito Santo não seria uma pessoa com todas as características
né, que mostra um ser com todas as características pessoais. Né? Então ele ama, ele se entristece, ele se alegra, tem outros textos para isso, mas a gente quer destacar, certo, esses dois para dar aí essa característica. Também a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pode ser insultado, né? Que é Hebreus 10, 29, não vou fazer a leitura. Né? Então, é aqui, irmãos, onde a gente, como eu falei, a questão da ocultação, a gente mais peca diante de Deus nesse contexto. Tá bom? É aqui onde a gente extrapola, porque além de Deus conhecer todas as coisas, ele se relacionamento de comunhão com o ser humano. Agora, estou falando em Cristo, né? Ele se comunica com toda a criação, mas a ideia, ele se relaciona com toda a criação, mas comunhão com os que estão em Cristo. Essa comunhão aqui, nós temos tanta ocultação no sentido de tentar esconder as coisas de Deus, mas, por exemplo, Israel errou tanto, pecou tanto o quê? Em que desenvolver um relacionamento com Deus que não expressa sentimento, que não expressa amor, uma adoração no templo cheio de sacrifício, de holocausto, mas que o coração não tinha sentimento de arrependimento, mecânico, ritualista, legalista, tudo isso, um Deus que tem, expressa sentimentos, como se Deus fosse uma mera figura de uma imagem que não expressa sentimento. E aqui a gente, se juntar os dois, a gente cai uma ideia panteísta, um conceito panteísta de um Deus que pode inclusive ser que nem uma pedra, que nem um objeto inanimado, e ele não tem sentimento, não tem relacionamento de sentimento, mas ele é um ser que tem personalidade e tem emoções. É claro, as emoções de Deus diferente da nossa que foi corrompida, certo? Não extrapola. Emoções é a ideia de sentir, né? É a ideia de aquilo que você tem. O sentir é a ideia do resultado dessas emoções. Aquilo que você faz com as emoções é o que gera o sentimento. Então, Deus sente, tem essa capacidade de sentir, e a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus de maneira totalmente sem considerar isso. Sentimentos de amor, de afeição, de se chegar a uma comunhão como ser pessoal, como uma pessoa em Cristo. Nós, igreja, temos relacionamento, certo? Começamos a vir para a igreja, o culto, fazemos o ritual, voltamos para casa, mas não houve conexão de sentimento entre nós e Deus. E aí nós estamos caracterizando esse Deus que é o Deus pessoal, que não é um conceito, que não é uma imagem, que não é panteísta, que está lá, que não é vivo, que não tem características pessoais, que não tem sentimento, que não se entristece, que ama, que expressa todo um sentimento. Então ele se relaciona com o ser humano com todas essas capacidades. É claro que a Bíblia diz que a gente fomos escolhidos por Deus pela sua graça, de maneira que Deus não nos escolheu com propósito, cada um com propósito. Porém, esse propósito é nele e não em nós, como se fosse obras nossas. Porém, esse relacionamento de sentimento entre nós e Deus, ele faz parte da nossa vida prática, de comunhão com Deus. Precisa fazer parte, pelo menos, porque se não faz, a vida cristã ela fica bem vazia e fica meio sem sentido. E nós começamos como eu disse, extrapolar esse relacionamento desse Deus pessoal, agindo de maneira legalista, totalmente longe da vontade de Deus, e achando de alguma maneira que isso está correto, que isso satisfaz esse Deus que é pessoal, que não expressa sem expressão de amor, sem expressão de vontade. A gente falou aqui semana passada sobre Maria, que ungiu os pés de Jesus,
a questão do sentimento, tá? E Jesus diz: quem mais ama? A quem mais foi perdoado, quem mais vai expressar amor. Então observa que lá há a expressão de sentimento, tá? De Maria com Jesus, nessa comunhão, que diferente do Simão lá, o leproso, que apesar de ter recebido alguma coisa de Deus, mas não expressava nenhum amor, nenhum carinho por aquele Jesus que estava ali na sua casa, tá? Pegando o contexto que a gente falou, tá bom? Então você tem essa ideia mecânica, e Israel extrapolou nisso, tá? Todas as maneiras, tá? Começou a fazer ritualista, culto ritual, sacrifício, quanto os profetas dizer, tá? Deus não se agrada em sacrifício, mas se agrada em um coração quebrantado e contrito. Desde do começo nós vamos ver o homem se escondendo de Deus através disso, certo? Ele se esconde de Deus não só físico, mas ele se esconde de Deus também nos seus sentimentos, né? Em expressar principalmente o amor, que quando a Bíblia diz que se expressa o amor, vai ser sincero diante de Deus, vai expressar o seu sentimento, e a gente não escondemos de Deus como se Deus não soubesse de todas essas coisas, né? É a maneira que nós descaracterizamos essa ideia desse ser pessoal, né? Parece que é muito fácil quando a gente fala assim: não, mas Deus tem personalidade, Ele tem sentimento, pensa, tem vontade. Irmão, isso está muito fácil, todo mundo sabe disso. A Bíblia está clara, a gente, até porque aceitamos Cristo, Ele falou com nós, Ele fala não ser pessoal. Mas na prática nós vamos ver que a nossa vida começa a ir por um caminho que na verdade nós vamos negando toda essa verdade que nós dizemos que cremos, pelo fato de nós tirar esse Deus que é pessoal, que se comunica conosco, né? Isso vai mudar toda a maneira de vermos, né? Então, reforçando um pouquinho a ideia do pensamento, né? E do sentimento, principalmente na oração. A oração do fariseu e do publicano. A oração do publicano, do fariseu, expressa sentimento nela? De Deus, de um ser pessoal, de alguém que tem amor, alguém que tem um relacionamento? Não expressa. Tudo que ele faz é o quê? Argumenta para que ele se justificasse ele mesmo, e a maneira de esconder o quê? O seu próprio coração, o seu próprio pecado sendo escondido. É assim que nós fazemos as orações, né? Muitas das vezes oramos de maneira bonita, né? A oração até com textos bíblicos, mas que a realidade que está dentro de nós é outra. Mas essa realidade que está dentro de nós, eu não vou mostrar ela para Deus. A que está dentro de mim, não vou falar para Deus essa realidade. Eu vou orar do jeito que o texto bíblico está dizendo. Estou orando certo. Não, você está orando no texto certo, mas a motivação está errada, né? Então, essa ideia da vontade do sentimento, ela se aplica muito bem para a gente entender, certo? Que esse Deus que é pessoal, que tem essa personalidade, a gente se caracteriza isso às vezes na nossa prática de vida, né? Vamos ler dois textos. 1 Samuel 2,3, que eu citei, mas não li. A oração de Ana, o cântico de Ana, né? Não multipliques palavras de altíssima altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Mais claro do que isso, gema de ouro. A clareza do texto aí. Mateus 3,8. Aí você vai entender a fala de João Batista, né? Desse contexto, né? A fala de João Batista, certo? Israel a vida toda mecânico, escondendo de Deus, inclusive que Deus sabia da sua condição, né?
tentando esconder isso de maneira a agradar a Deus como se agrada no paganismo, aplacar a ira de Deus com oferendas, com coisas, com sacrifícios, mas que não expressava nenhum sinal de arrependimento, não tinha um coração voltado, a pessoa ao desejo de se relacionar com Deus, mas simplesmente dá uma resposta à sua consciência. Então nós vamos ver o texto de João Batista: produzir fruto dignos de arrependimento. Essa é a ideia de João Batista lá. Por quê? Mostrava um arrependimento, mas tudo isso só de aparência, tudo isso só para justificar, dar uma auto-justificação para si próprio. E aí quando João Batista fala, certo? Produzir fruto digno de arrependimento, porque filhos de Deus desse jeito, sem sentimento, até das pedras Deus faz. Entendeu? O ser que se relaciona, daqui a pouco Israel está confundindo o relacionamento com esse Deus vivo, que tem sentimento, como se fosse uma pedra, um Deus de ídolo, que não expressa sentimento. Aí a gente fala, mas que absurdo a pessoa crer no panteísmo. Está aí a maneira que nós se relacionamos com Deus, a maneira às vezes panteísta. E aí nós pegamos o quê? Um objeto, a arca, por exemplo, que Israel pegou, o templo, depois no Novo Testamento nós vamos ter, até nos elementos da ceia, quando isso foi discutido, a ideia da presença de Deus nos elementos da ceia, em que essas coisas, esses objetos, pudessem de alguma maneira ser, ou manifestar a pessoa de Deus nisso, quando eles são só simbologia, representações, e não propriamente, não pode haver relacionamento entre o ser humano e esses objetos, porque não pensa, não tem sentimento, não tem vontade, são objetos que não têm nenhum tipo de personalidade. Então Deus nos criou com essas personalidades, diferente de toda a criação, com esse objetivo, que nós possamos ter comunhão com Ele. Vamos para outra? O último tópico, que é a vontade de Deus. Bem, não vou ler os textos do sentimento, acho que a gente leu 2 deles domingo passado, mas os textos estão todos aí, tá bom? Eu escolhi os 2 textos lá, Efésios 4:30, inclusive tem um aqui, no 2 aqui, no tópicozinho 2, no item 2, porém aqui tem das 3 pessoas da Trindade, a gente escolheu só o do Espírito Santo lá, para reforçar a ideia da pessoa do Espírito Santo. Os textos estão aqui, os irmãos leiam, que é muito bom esses textos, tá bom? Mostra exatamente essa verdade que a gente já expressou aí, tá bom? Vamos para o último tópico, que é Deus que tem vontade, que age, que faz todas as coisas conforme, que executa, que tem a capacidade de fazer, não se pega desprevenido, faz tudo, é um ser inteligente, que pensa, que planeja e que executa tudo aquilo que planeja e faz de acordo com a sua vontade, que a gente tanto fala aqui, tá bom? Vamos pegar um texto só, 2 textos que a gente vai pegar da lição. O primeiro que a gente vai pegar é 3 textos na verdade. Um a gente vai só ler, que é o texto-chave da nossa revista, que é Isaías 43:10. Para que saiba e creais e entendais que sou o mesmo e que antes de mim... Perdão, estou lendo o texto errado. Estou lendo na lição 6. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu e nem se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então a ideia aí da vontade de trabalhar é que ele está agindo, que ele está operando em toda a sua criação. Então há uma maneira da gente entender melhor essa ideia, quando você fala Deus que trabalha, Ele age, a gente entende tudo isso, mas uma maneira de se compreender melhor essa vontade que o escritor nos mostra aí, que é através da sua obra
da salvação, sua obra da redenção, a maneira que ele se revelou ao longo da história, através da criação, né, da redenção e os seus planos na consumação. Então, a obra de Deus, o seu plano revelado desde o início, mostra exatamente essa ideia de um Deus que criou, e é um ser pensante que criou, planejou, né, arquitetou tudo isso segundo a sua vontade, com seus propósitos, agiu, executou tudo isso de acordo com o beneplácito da sua própria vontade. Então a gente vai ler 2 textos. O primeiro a respeito da criação, que é Apocalipse 4:11, que está na revista aí. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Um Deus que criou tudo de acordo com a sua vontade. Pensou, executou e criou, trabalhou, né, de acordo com a sua vontade, agiu, né, de acordo com a vontade desse próprio Deus. Né? E vamos trabalhar um pouquinho o texto de Efésios aí, o nosso texto, que é na obra da redenção, que é onde a gente entende isso com mais clareza, né? Efésios, e aí a gente vai ler uma sequência que eu fiz aqui, que é o texto de Efésios 1, né? Eu só mudei aqui no texto a sequência dos versículos para a gente entender um pouquinho. Então a gente vai ler o verso 5, depois o 11, depois o 6 e depois o 12, para entender esse pensamento. Verso 5: Ele nos predestinou, escolheu de antemão, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 11: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Segundo os propósitos daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade. Não? Que tem vontade própria. E o verso 6: um Deus que pensa, que é inteligente, que tem que planeja, que arquiteta tudo, que tem seus planos perfeitos. O verso 6: criou tudo isso, o ser humano, segundo a sua vontade, mas com um propósito. Qual é o propósito? Verso 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim nos amar. E fechando, verso 12: com o fim de sermos, ou com o propósito de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Então, criou com propósito, expressando vontade, e aí a gente às vezes cai, né? Os irmãos caem nos extremos, né? Aqui, do tipo, quando a gente expressa essa ideia da vontade de Deus, né? A gente fala, mas e a vontade do homem, onde é que fica, né? Quando fala, defende tanto a vontade humana, né? Mas um Deus que planejou desde o início, criou, fez, planejou, porque é um ser que pensa, que planeja e que age, que trabalha e faz tudo de acordo com a sua vontade. Criou tudo isso segundo a sua vontade. Aí a gente às vezes escuta o irmão falar do tipo que a gente vê muito isso. Não, Deus quer fazer na sua vida, agora só precisa você querer. Mas não é Deus que executa tudo segundo a sua vontade? A vontade do homem vai interferir nisso?
Então, a gente escuta também outras ideias e usa texto bíblico. Vai lá uma que eu vi esses dias. Jesus quer lhe salvar. Ele está à porta do seu coração, mas ele é educado, ele não invade. Ele não invade, quem invade é o diabo. Ele bate a sua porta. Se abrir, aí ele vai entrar. Se não, Apocalipse, irmão, está na Bíblia, é o texto bíblico. Entendeu? Ele não vai operar essa vontade, tá? Então, nós vemos que não, que ele é segundo a vontade. E aí, nessa vontade, voltando à vida de comunhão, se falar em comunhão, é com a palavra, e a palavra e a oração, a ideia é que nós vamos voltar à comunhão a Deus na pessoa de Cristo. Tá? Por isso, até que o pastor João falou aqui, a questão da nossa oração é uma guerra de vontade. Tá? É aqui onde nós vamos também expressar muito, devido à nossa natureza caída, criar nossos planos, nossos projetos, como ele até falou, usou a palavra assim, tipo, a gente cria os planos, arquiteta tudo, faz tudo, depois chama Deus para fazer, quando na verdade ele já tem uma vontade para isso. Romanos 12. Procuremos saber qual é a vontade, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente às vezes constrói um relacionamento com Deus, fazendo um plano, criando nossos caminhos, nossa maneira de entender as coisas, de compreender, quando que Deus já planejou tudo isso. Para mim e para a sua vida, tudo planejado. Por quê? Um Deus pessoal, que se relaciona com a sua criação. Então, é interessante saber disso, porque quando o João vai dizer, certo, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, eu escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, texto de João 1, 5 em diante, a primeira carta de João, nós vamos entender que esse Deus que criou o homem desde o início, certo? Através da criação, com um propósito de comunhão, de se comunicar com esse homem, de ter um relacionamento, mesmo agora em Cristo, a gente distorce tudo isso. E daqui a pouco esse Deus nosso não é diferente do Deus do panteísmo. E não é diferente do Deus do deísmo, que criou, fez todas as coisas, mas agora é você que toca o barco. Você que decide, você que escolhe o seu futuro, as suas atitudes que vai decidir tudo isso. E não é, continua interferindo. Continua trabalhando, continua agindo. A gente trabalhou essa ideia da interferência de Deus domingo, A gente usou 2 textos, inclusive, do dilúvio e de Babel. Um Deus que interfere tanto na sociedade, como interfere na ideia pessoal, dos planos que ele tem individual para cada um. Então, ele planeja todas essas coisas. Irmão, a gente tem também outra maneira de se ver, certo? A personalidade de Deus, que é através dos nomes, dos nomes dados a Deus, certo? No seu relacionamento com Israel. Porém, a gente não vai falar, a gente vai ter 2 lições falando dos nomes de Deus, e a hora também já vai. A gente quer só fazer a conclusão da lição e dar que os irmãos entendam que esse Deus que nós servimos é um Deus que se relaciona, que quer relacionamento pessoal. Não é o fato, certo? Da nossos erros impedir esse relacionamento. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados e nossas falhas foram perdoados. Ele nos tornou de novo, de volta, paz entre nós e Deus. Nós agora quebramos isso por distorcer essa imagem de Deus, desse ser pessoal, e às vezes escondemos isso. Escondemos nossos erros, nossas falhas, nossos sentimentos, queremos servir a Deus de maneira mecânica, de maneira que vem totalmente, não temos a capacidade de ser claro ou ser transparente com o próprio Deus que nós se relacionamos. Às vezes isso funciona com as pessoas. Eu não falo, eu apresento para o irmão só uma parte boa e escondo o restante, isso dá certo? Com Deus essas coisas não dão certo. Ele é um Deus pessoal e sabe os nossos sentimentos, conhece. Parte boa também, aplicaçãozinha nesse sentido, é que Deus, irmão, não está alheio às nossas emoções.
como se ele não pudesse sentir isso, como se ele não pudesse sentir a dificuldade que sentimos, a nossa tristeza, as nossas tribulações que temos, como se Deus ele não tivesse esse tipo de sentimento, não pudesse sentir isso. É um Deus pessoal que tem sentimentos, que expressa sentimentos assim como a gente, é claro, sem a gente ter distorcido por causa do pecado, mas ele conhece, sabe, e às vezes a gente até usa esse argumento quando a gente está passando um momento difícil. Alguém fala, mas Deus sabe. Aí a gente fala assim, mas Ele é Deus. Ele não, eu sou humano, minha natureza, Ele não sabe o meu sentimento. Claro que sabe, sabe e sente. Entende? É um Deus que tem relacionamento pessoal, se tornou, a ideia é que Ele nos criou sua imagem e semelhança, e depois vem Cristo, imagem e semelhança de Deus, a própria imagem de Deus expressa, não semelhança, mas a própria imagem expressa de Deus, vem em forma humana, para cada vez se tornar nós mais parecidos com Ele, mais semelhante a Ele, Então, da maneira que nós comunicamos com Ele. Então, por isso que é possível o relacionamento entre esse Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, da sua criação, inacessível, incompreensível em todo o seu ser, mas que tem características pessoais que pode se relacionar com os seres criados à imagem e sua semelhança. Então a gente fecha aqui, não vamos entrar nos nomes de Deus, vai ter 2 lições sobre esse assunto, o pastor trabalhará os 2 assuntos, tá bom? A gente vai dar a lição por encerrada. Vamos ler a conclusão da lição? O entendimento da personalidade de Deus nos leva ao aperfeiçoamento de nosso relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. Esforcemos para que a nossa vida busque em sintonia com pensamento, razão, sentimento, emoção e vontade do nosso Deus. Lê de novo a última parte. Esforcemos para que a nossa vida busque sintonia com pensamentos, com os sentimentos e com a vontade de quem? De nosso Deus, para que possamos desfrutar da comunhão plena com Ele. Que Deus abençoe. Você vai ver então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma das características que você vai ver na construção da Trindade é que nós temos um Deus formado por 3 pessoas. Não é? Então, um Deus, 3 pessoas. Ok? Por que a ideia de pessoas? Essa ideia de pessoas é exatamente a ideia da personalidade. Tá? Essa é a ideia. E nesse caso, o que você vai ver nos textos que vimos sobre Trindade, por exemplo? Nós vamos ver objetivamente, não é? Essas 3 pessoas da Trindade se relacionando. Então, um relacionamento entre as 3 pessoas. Então, esse conceito, não é, de 3 pessoas que formam um único Deus, não é, se relacionando, mostram, através disso, característica de personalidade, tá? Ou seja, características de pessoalidade, tá? Tanto na distinção, mas também com características semelhantes para que possam, então, de alguma forma, se relacionar. Tá? Então, a ideia da personalidade de Deus, ela não pode ser vista sobre a ótica humana quando nós definimos personalidade humana. Tá? Porque o objetivo de se aprender sobre a personalidade de Deus é diferente de quando nós vamos estudar a personalidade do homem ou do ser humano, tá? Porque a do ser humano a gente parte do princípio de que, nós estamos vendo, logo a pessoa existe, se existe, logo, não é?
ela é uma pessoa e uma personalidade, tá? Bem, então nesse aspecto aqui, olha, o mesmo Deus que mostra características de personalidade e relacionamento entre as pessoas que compõem esse conceito de Deus triuno, tá? É a mesma ideia de quando nós vamos para a personalidade na lição de hoje, quando esse Deus quer se relacionar com alguém que ele fez a sua imagem e semelhança. Então a palavra certa é relacionamento. Lógico, na nossa teologia, comunhão, tá? Mas a ideia, então, aqui é relacionamento. Então, esse Deus, ele quer se relacionar com o homem que ele fez a sua imagem e semelhança. Um homem formado por corpo, alma e espírito. E desde o Éden, nós vamos ver o quê? Deus querendo se relacionar com esse homem. Esse relacionamento é prejudicado pelo pecado, não é? Cria-se uma separação, mas Jesus Cristo, então, que é a exatidão do homem feito à imagem e semelhança de Deus, está em Cristo, não é? Só esse homem restaurado por Cristo é que poderá refletir plenamente essa imagem e semelhança, porque ela foi destruída pelo pecado, não é? Foi comprometida pelo pecado. Então esse mesmo Deus aqui, ele quer se relacionar com este homem que ele fez a sua imagem e semelhança, tá? Então 3 pessoas no mesmo Deus, com a mesma essência, com a mesma característica, se relacionam entre si. Ei, desçamos, confundamos a língua dos homens, ou seja, Deus nas 3 pessoas se relacionando, planejando, estabelecendo ações e executando ações, tá? Através de um processo de relacionamento. E isso só pode ser feito através de pessoas que mostram personalidade. Então, é por isso que nós ouvimos Deus falar através de sua palavra e oramos a sua palavra no sentido também de nos relacionar com Ele. Tá? Então a ênfase aqui sempre é relacionamento ou comunhão, como você ouviu o irmão Jardel citar. Então, veja, o mesmo Deus que se relaciona entre as 3 pessoas quer relacionar com aquele que ele fez a sua imagem e semelhança. Essa é a ênfase. Por que isso? Porque há muitas distorções nisso. Uma das maiores distorções do Antigo Testamento é o Salmo 115. Vamos ler lá? Salmo 115. Pega a tua Bíblia aí, um dedo na Bíblia. Olha o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? A grande dificuldade, está vendo? Onde está o teu Deus? Por isso, personalidade é importante. Que dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que é de sua vontade, tá? Faz tudo o que lhe apraz. Os deuses deles, ou os ídolos deles, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Olha lá, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta.
Olha só. Então, qual uma das diferenças claras no Antigo Testamento? Que este Deus, de características pessoais, de características de personalidade, que se relaciona, é um Deus que mostra, através das características de personalidade, que é um Deus vivo. Que apesar de eu não ver, apesar de estar lá no céu, é um Deus que realiza, que faz, que executa. Tá? Logo, é um Deus vivo. E esse Deus vivo não se confunde com os outros deuses. Tá? Que é uma outra questão da personalidade. É distinção. Quando você leu lá o texto de Isaías, né? É um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se soube, nunca se tem notícia, ou seja, incomparável, não tem outro igual, semelhante a ele não existe. Ele tem uma forma especial de ser, de tratar, de se mostrar, ou seja, um Deus que é distinto. Eu tenho que aprender a distinguir esse Deus da Bíblia dos demais, tá? E uma forma de fazer isso é através da personalidade. Aí o salmista aqui, ele está separando, ele está dizendo a diferença entre vivo e morto. O que acontece com o vivo? Tem características de personalidade. Ele fala, ele vê, ele ouve, ele cheira, ele apalpa. Tá? Ou seja, ele está vivo. Enquanto o Deus os deuses, né, da idolatria, feito por mãos humanas, apesar de fisicamente até, não é, aparecer uma imagem com ouvido, com olho, com olhos ou coisa parecida, com pernas e coisa parecida, porém estão mortos, porque não pode realizar coisa alguma, tá? Não tem ação alguma sobre eles, tá? Então veja, aqui então outra distinção. Então veja, por que é importante entender sobre a personalidade de Deus, vindo de trás para frente? Porque eu vou identificar um Deus vivo que tem sua forma de distinção, sua forma de ser, que se distingue de qualquer outra coisa, tá? E mais do que isso, um Deus, então, se está vivo, ele se relaciona, ele se comunica, não é? Ele mostra através das suas ações esse desejo de se comunicar. Por isso que nós temos que tomar cuidado, né, amados? Na nossa ortopraxia. Às vezes nós vivemos o Evangelho e começamos a andar num caminho como se de uma religiosidade tal que parece que Deus é um Deus morto, não é? Então nós temos que entender que esse Deus vivo, ele tem sua própria vontade, é soberano, tem controle sobre todas as coisas, ele age, ele fala, ele faz e continua falando, fazendo e assim sucessivamente. Porque às vezes a gente pode não ter um ídolo diante de nós, diante das nossas orações, mas parece que a gente age como se estivesse diante de um Deus morto. Então, Deus quer mostrar, e a grande diferença do Antigo Testamento é exatamente essa, teologicamente falando, é essa, não é? A distinção, principalmente do texto do Antigo Testamento, em relação a Deus e outros deuses, é exatamente essa característica de vivo. E como vivo, não é?
um ser com características de personalidade, que se relaciona, não é, entre si, as três pessoas, e tem o mesmo objetivo de produzir isso. Então, essa mesma comunhão construída na Trindade, entre as três pessoas, é o desejo de Deus ao fazê-lo na forma de se comunicar a nós e de se revelar a nós com o desejo de se relacionar conosco. Tá? Bem, quando você vai para o dicionário, você vai ler que personalidade é conjunto de características, tá? Pessoais que ajudam a definir um indivíduo, tá? Bem, eu não posso usar isso, não é, puramente para fazer qualquer tipo de relação a Deus. Por quê? Porque o indivíduo, você está vendo, tá? É evidente, está diante dos seus olhos. Deus não, tá? Então, o processo é inverso. Eu preciso entender, tá, que o nosso Deus, 1, existe, 2, é vivo, 3, é distinto, é diferente dos outros, 4, que eu provo isso através de evidências claras de uma construção de personalidade, como nós vimos nessas duas aulas, tá? Então, é essa ideia maior, é esse conceito maior que eu tenho que entender. Por isso que no Antigo Testamento se procura muito a ênfase da idolatria. A idolatria do Antigo Testamento está muito associada a isso. A ideia de você ter uma imagem de Deus. Mas não adianta ter uma imagem, como o irmão Jardel falou. Personalidade não necessita evidências de corpo. Ainda que as condições físicas, na questão da personalidade, também pode definir o indivíduo. Não é só falar, mas o timbre de voz, o jeito da voz, não é? A maneira de se falar, não é só andar, mas o jeito de andar revela quem é o indivíduo, tá, queridos? Quem é o indivíduo. Eu lembro mesmo quantas vezes eu fiz dinâmica de grupo, né? Nas empresas que trabalhava, ainda faço eventualmente alguma, né? Principalmente em seleção, não é? E às vezes você dá uma dinâmica de grupo lá, a pessoa não entende nada, não é? E manda a pessoa caminhar na sala, não é? Bem, a forma como a pessoa caminha diz muito sobre ela, tá? Você vai ver uma pessoa molenga, mole, pela sua maneira de andar. Às vezes ela não é molenga, mas ela é a forma de andar mais mole, mostra uma personalidade de alguém um pouco mais equilibrado, um pouco mais, né, coerente, não é? Com a colocação das palavras. É uma pessoa que mostra calma, não é? Mas a gente faz uma série de associações, não é? Eu falei aqui uma vez, não é, que já fiz algumas seleções assim, né? Eu sou capaz de deixar cair uma caneta da minha mesa quando estou conversando com um candidato, à espera da reação dele. Se ele vai pegar a caneta, se ele vai fingir que não viu, sabe? Aquela coisa de faxineira, que a vassoura vive jogada pelo meio da casa, passa por cima da vassoura, é incapaz de pegar a vassoura e levantar a vassoura, não é? Então, é uma forma de você identificar a personalidade da pessoa, tá? Então, nós temos muitos textos para enfatizar isso. Vamos pegar alguns do Novo Testamento.
1 Tessalonicenses 1:9. Quando a gente ouve isso muito na boca de Penteca, né? Quando Penteca diz, Deus trabalha, né, de forma diferente, olha como Deus faz, olha como Deus agiu. O que significa isso? Característica de personalidade. Pela forma de Deus agir, eu distingo Deus, eu identifico Deus e vejo pelo seu trabalhar a sua natureza, tá? O seu ser. Tá bom, queridos? Então veja, 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Bem, fazendo uma aplicação na mesma linguística, não é? Os ídolos, sim, os ídolos está colocado aí, não é? Como contrário, né? Se converter a Deus, para servir a esse Deus vivo e verdadeiro. Então os ídolos, não é? É a característica de quê? De Deus morto. Tá? E Deus morto não tem características de personalidade. Não pode se definir quem ele é. Por quê? Porque uma das formas bíblicas da gente enxergar a personalidade de Deus é atribuir a ele a sua condição de um Deus vivo. Por quê? Para pensar, para ter vontade, para decidir, mesmo os aspectos volátil, não é? O aspecto de movimento precisa estar vivo. A minha senhora falou que passou aquelas pessoas vendendo nas casas, né? No Ceará. Aí eles estavam vendendo as imagens. Aí eu conversando com ela, e ele falou assim: eu pensei que a senhora é evangélica. Como a senhora não comprar a sangue, a senhora pode comprar um do Espírito Santo. Aí ela falou assim: não, se dá bom, eu já tenho meu irmão em mim. Arrumam, né? Eles arrumam, não é? Várias formas, né? De transformar a sua idolatria, né? A mão do Espírito Santo, né? Compre ela. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tá? Que Deus vivo é esse? Um Deus de personalidade, que tem características de personalidade e que mostra isso e que se relaciona, ou seja, antes de você se afastar desse Deus, tá? Esse Deus falou, chamou atenção, te deixou exemplos, como você vai ver no contexto, tá? Exatamente para que você não se aparte. Porque se apartar de um Deus morto, não há problema. Mas de um Deus vivo, sim. Tá? De um Deus vivo, sim. Tá bom, queridos? Ainda Timóteo 4:10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos
no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Tá? Ou seja, nosso relacionamento é com esse Deus vivo, que fala, não é? Que sente, que pensa, que decide, que tem sua própria vontade, não é? E eu preciso efetivamente compreender tudo isso. Tá? Então veja, o importante de tudo isso é você entender que nós não estamos buscando definir a personalidade de Deus como se busca se definir a personalidade do indivíduo. Porque o indivíduo, você tem convicção de que ele está vivo, você está vendo esse indivíduo, não é? E você, à medida que se relaciona com ele, vai conhecendo um pouco mais ele. Tá? A importância desse assunto é porque um Deus invisível como o nosso, tá? Pode parecer para muitos que é um Deus que não existe, porque é invisível. Como que se prova a sua existência? Então, ele é invisível, tá? Nós não o servimos através de uma imagem, tá? E aí nós acabamos construindo pensamentos distorcidos a respeito desse Deus. E o que a Bíblia quer dizer é que, apesar de invisível, esse Deus é Deus que pensa, fala, age, não é? Decide, manifesta a sua própria vontade, seus próprios propósitos, seus próprios desejos, que se comunica, que fala já entre as três pessoas da Trindade, isso é evidente, e esse mesmo Deus quer se relacionar com o homem. E você vai ver isso desde o Éden, quando Deus, ao final da tarde, não é? Sempre tinha o desejo de procurar Adão e Eva para conversar com eles. Sério? E o que certamente Deus falava a cada virada de dia? Não é? O que será que Deus falava? Não é? Eu penso que ele repetia aquilo que muitas das vezes se torna uma repetição na nossa igreja. Qual a palavra? De todas as árvores dos jardins podereis comer do fruto dela, mas da ciência do bem e do mal você não coma. Tá? Segurança para eles, segurança para vós. E por que eu digo isso? Porque a fala de Deus sempre foi de manter viva o seu relacionamento conosco. E o que quebra esse relacionamento é o pecado, que nos torna morto. E como diz o Salmo 115, todos aqueles que servem um Deus morto tornam-se semelhantes a ele. Por quê? Porque vai falar para ninguém ouvir, não é? Vai ouvir de alguém que não falou, ou seja, vai inventar palavras, não é? Vai agir, mas não tem a origem da vida que só em Cristo pode ter, não é, queridos? Então, Deus nos dê graça que o amado possa entender a importância disso. Primeiro, duas coisas com essa lição. Deus quer, através de tudo isso, mostrar claramente que é vivo, por isso pensa, age, não é? Decide, ama, tem sentimentos, não é? E não é só sentimento de amorzinho, não. Também tem ira. Também tem ira, não é? E a gente precisa entender tudo isso, porque é uma forma de Deus se revelar. Deus trabalha, como vimos no texto, e Ele mostra distinção em relação a outros. A principal distinção, Ele vive. Por isso, tem características de personalidade. Segundo, sua maneira de fazer e de agir
é diferente de qualquer um outro que possa parecer ou querer se colocar como um Deus. Tá? Deus tem sua maneira singular de agir. Como diziam os pastores antigos, Deus é singular, não é? Ou seja, tem um jeito próprio, específico, e aí você diz, é Deus. Porque o objetivo principal dele é de que nós não o confundamos com qualquer outro ser. Tá? Ele quer nos oferecer essa segurança. Tá bom, amados? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Pegue a sua oferta. Vamos contribuir. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, pela Tua palavra. Rogamos a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos, cada um dos Teus filhos. Dá força a cada um de nós. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmicas de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. Quero de hoje em diante ser sempre